Em oração, né, quando o Clemi me falou e vivendo toda essa situação e refletindo pastoralmente sempre e buscando luz, iluminação para a nossa vida, para a nossa caminhada, indo à Bíblia não como um manual, né, de regras ou doutrinas, mas indo à Bíblia sempre como esse texto que guarda a memória de uma experiência de fé vivida por gente como nós, em contextos adversos como o nosso, por comunidades de fé como as nossas. Isso, para mim, é a Bíblia. São relatos, são memórias de experiências, de gente, de povo, de comunidade, buscando compreender Deus na vida, nas circunstâncias, nos movimentos diferentes, às vezes bons movimentos que nos trazem alegria e às vezes movimentos que nos deixam perplexos e que às vezes a gente fica procurando, e agora, onde encontrar Deus nesse momento? Assim, parece que às vezes Deus está escondido e a gente não consegue encontrar. A Bíblia é isso, a Bíblia é esse conjunto tão rico. Não é rico esse texto e sagrado, porque um grupo de pessoas, depois, né, já de homens da religião, determinaram que esse texto é um texto sagrado. Ele é sagrado porque ele guarda essa memória de Deus revelado na vida das pessoas, na vida do povo, na vida das comunidades. E ele é sagrado e se torna texto sagrado para nós cada vez que nós vamos a ele e vamos a esse texto buscando isso, não buscando reafirmação daquilo que nós determinamos como doutrina, dogma, verdades imutáveis, mas quando nós buscamos Deus no movimento da vida dessas pessoas e comunidades que querem nos trazer pistas, que querem nos trazer, na verdade, sua experiência, para que essa experiência ilumine a nossa própria experiência dentro das suas muitas diferenças e distintas experiências hoje, mas que de alguma maneira nos desafia da mesma maneira como foi desafiada as pessoas e comunidades da época da Bíblia, a encontrar Deus na vida. É por isso que eu quero partilhar com vocês, nessa manhã, o capítulo 25. Eu quero refletir em um capítulo da Bíblia, que é do Evangelho de Mateus. Eu vou refletir nesse capítulo como um conjunto, eu não vou lê-lo aqui, porque eu vou mencionar o conteúdo desse capítulo. Você pode abrir sua Bíblia aí onde você está, quem nos acompanha, ter no celular ou abrir o seu texto, e você vai acompanhando, né, o que eu vou mencionando, o conteúdo desse capítulo. E antes de apresentar o conteúdo, né, o que eu encontrei como palavra de Deus para nós hoje nesse capítulo, eu queria situar um pouco, né, por que e aí, o que é que essa comunidade de fé, porque eu penso, como estudiosa do texto bíblico, do Novo Testamento, que por trás de cada texto dos evangelhos, nós temos uma comunidade de fé. E é muito bom a gente resgatar isso, não ver o escrito de um autor homenageado nesse texto, porque Mateus, na verdade, que aparece como escritor, foi a pessoa homenageada por essa comunidade. Isso é muito lindo também, não é? E tem uma razão por que a autoria era dada a alguém que a comunidade queria homenagear, fazer memória. Eu talvez, Clemi, nesse encontro de hoje, se eu fosse, depois esse texto fosse ser registrado e a gente quisesse,
nomear um autor, um escritor, nós poderíamos homenagear, não é? É o texto das nossas comunidades homenageando, talvez, a memória do seu pai, por exemplo. Então, isso não é... Às vezes, a nossa dificuldade de pensar esses temas foi tão adulterada pela maneira científica ou muito dogmática de entender as coisas, mas isso é a maneira, eu digo, viva de ler a Bíblia. Então, essa comunidade homenageou Mateus, não é? Esse texto foi escrito mais ou menos nos anos 80, né, do primeiro século da igreja, ou seja, estava distante um pouco da experiência vivida de Jesus, não é, concretamente, e estava vivendo um momento de muitas crises, assim como nós, não é? Comunidades de fé hoje, pessoas de fé hoje, vivemos crises, temos muitas perguntas, estamos em momentos de conflito, e por isso essa foi a primeira aproximação que eu fiz desse texto, para meditar hoje. Esse texto é fruto de uma busca, que é a busca que nós estamos fazendo hoje, é onde está Deus nesse momento da nossa vida, onde olhar e enxergar Jesus, que rosto de Jesus se manifesta nos tempos em que estamos vivendo. E a comunidade de Mateus vivia alguns conflitos que eu queria lembrar antes de ler o texto, melhor mencionar o conteúdo do texto, porque eu acho que isso nos ajuda a interpretar melhor e a buscar a palavra de Deus nesse texto. Então, eles estavam vivendo um momento de crise. E de onde vinha essa crise? Eu vou lembrar rapidamente pelo menos duas crises. Uma crise que essa comunidade viveu é chamada da crise, de uma crise, assim, judaico-romana. O que é isso? Né? Os judeus, a comunidades judaicas que viviam debaixo de uma política de tolerância com as comunidades judaicas, experimentam um rompimento significativo. Aquele império, né, que teve que, inclusive, para alcançar essa relação, eu diria, moderada, onde todos podem conviver, e a experiência da religião judaica naquele momento, das comunidades judaicas, eram respeitadas, à medida que também eles aceitavam os critérios, não é, de Roma, da política romana, de manter um culto, e a comunidade vivendo o seu culto desde que não interfira, e isso foi, por exemplo, um dos motivos que a comunidade, a liderança, vamos dizer, a oficialidade da comunidade judaica da época, da religião judaica, tinha muito medo do discurso dos insurgentes como Jesus, que arrebanhava muita gente. Isso poderia ser interpretado, por exemplo, pelo Império como insurreição contra o Império. Então, veja que as questões sempre religiosas e políticas estavam muito misturadas também, porque Jesus era uma ameaça, não só pelo enfrentamento com a teologia oficial do judaísmo, mas também porque o judaísmo daquela época, acolhido pelo Império ou permitido pelo Império, não era tão livre, não é? E aí era essa tensão. Mas aí explode uma tensão definitiva justamente uma década antes desse texto, mais ou menos, ser escrito, que é esse rompimento. E o Império quebra o seu pacto, vamos dizer assim, de tolerância com o judaísmo, e entra em guerra com o judaísmo. O templo de Jerusalém foi destruído nos anos 70. Isso é uma grande crise. Imagina para quem vive a experiência de fé judaica, que tem a sua referência no templo, em todo o ritual do templo, em tudo que circulava, e teve que se reimaginar, não é? Como a gente tem feito agora como igrejas, como comunidades cristãs, tendo que se reinventar na pandemia. O que é ser igreja? O que é ser comunidade? A comunidade de Mateus viveu isso entre os anos 70 e 80. Essa é a primeira crise. A segunda crise acontece justamente com a organização das primeiras comunidades cristãs
que começam a se afirmar agora, não judeus cristãos e pessoas que combinam a sua experiência de fé judaica com o seguimento a Jesus de Nazaré, ao movimento de Jesus, e elas estão, vamos dizer assim, imaginando que isso é possível, não é? Que Jesus, na verdade, era judeu e ele traz uma nova leitura desse judaísmo que interessa a grupos, principalmente os grupos que sofriam com o judaísmo mais oficial. E essa é outra crise vivida. Chega um momento que essa também, crise vivida com o império, a destruição do templo, leva o judaísmo oficial a uma grande crise, porque não tem mais o centro, eu diria, agregador, unificador da fé judaica, e eles agora se estão dispersos e mantêm a sua fé através das sinagogas, que eram espaços diferentes, não estava tão centralizada só em Jerusalém, não estava só no templo. Isso gera insegurança no movimento oficial do judaísmo, e eles começam a ter um zelo para que se mantenham, ainda que não está na referência anterior, e para zelar pela, vamos chamar, pela unidade do judaísmo, para manter a sã doutrina do judaísmo intacta nesse movimento de dispersão e descentralização. Começam, então, o conflito com esse grupo do judaísmo, de irmãos e irmãs do judaísmo que dizem: a gente quer afirmar a fé em Cristo também. Isso começa a ser um ponto de não aceito pelo judaísmo, e aí esses irmãos que afirmam a fé judaico-cristã agora são expulsos. Eles não abandonam a sua raiz do judaísmo tradicional, vamos dizer assim, porque eles querem, mas eles são convidados a sair, escolher uma coisa ou outra, não dá para combinar, e aí desse movimento vão formando novas comunidades. A comunidade de Mateus, inclusive, é uma das que tem, vamos dizer assim, a sua maioria se forma a partir de um grupo lá da Galileia, daqueles primeiros irmãos que seguiram Jesus no movimento, inspirado nesses primeiros discípulos, e o discípulo mais homenageado nesse texto, nessa memória da comunidade de Mateus também, é Pedro. Pedro é a figura mais importante. Então, veja como eles ainda mantêm essa ligação, essa memória com a sua tradição primeira de fé. Mas os conflitos se dão, e aí essa comunidade agora tem que se reinventar sozinha, debaixo daquele guarda-chuva do judaísmo. Isso gera muita insegurança, muita crise. E o que eles vão fazer na hora dessa crise? Rememorar Jesus, rememorar sua caminhada. E assim são todos os evangelhos. Então, eles estão lá nos anos 80, no meio dessas crises, precisando se reinventar, naqueles conflitos, naquele momento adverso, e eles dizem assim: o que é que a gente faz? E os 4 evangelhos surgem mais ou menos nessa mesma experiência. Vamos relembrar quem é Jesus, o que ele falou, o que ele ensinou. E tem um elemento a mais nesse texto do capítulo 25, a gente chama a parte mais escatológica do evangelho de Mateus, né? Esses discursos escatológicos, lembrando o que Jesus falava sobre o que vem depois, o que virá, o reino de Deus, a salvação que virá, essa esperança escatológica que alimentava essas comunidades também, porque lembram que nesse momento, inicialmente, as comunidades seguidoras de Jesus acreditavam que todas as pessoas que viram Jesus e ouviram estariam vivas quando ele voltasse. Por isso que, a princípio, ninguém nem pensa em escrever os textos, os ditos de Jesus, suas falas, o que ele ensinou. Ninguém pensou imediatamente em manter isso como um registro escrito, porque eles tinham isso guardado no coração e na memória. Então, para que escrever? E daqui a pouco ele vem e vai finalmente nos levar para o reino eterno. E aí
tudo está resolvido. Só que não, Jesus não voltava. E as testemunhas oculares iam morrendo, e aí já vai ficando difícil, porque muita gente começa a dizer muita coisa sobre Jesus. Isso entra em conflito com o que os judeus diziam sobre Jesus, o que diferentes correntes do judaísmo diziam sobre Jesus, sobre o reino de Deus, sobre a salvação. Eram muitas leituras, o que diziam sobre a cruz, o que diziam sobre a ressurreição de Jesus. Era muito discurso, era muita coisa. É como estamos hoje também, é tanta teologia diferente, é tanto dizer sobre a fé cristã, que parece que uma coisa não tem nada a ver com outra, e onde é que nós ficamos? E aí é que surge esse texto que faz parte desse conjunto que a gente chama de uma leitura mais escatológica, que sobretudo quer dizer para as comunidades assim: vamos lembrar o que Jesus disse sobre o reino de Deus, vamos lembrar suas palavras nos preparando, não é, para a sua volta, a espera e a esperança que a gente tem que manter até que ele volte, e para mim acho que esse é o tempo, sabe, irmãos e irmãs, quem nos acompanha nessa celebração, sabe que às vezes a gente, como aqueles irmãos e irmãs, acha que tem o controle da história, a gente sabe até quando a gente vai ter que resistir, como a gente está pronto para lidar com os diferentes movimentos da vida. Parece que alguns conjuntos de certezas da nossa fé, algum conjunto do que a gente reuniu para lidar com o mundo até ali, não cabe mais nas perguntas, nas questões que vão vindo. Era mais ou menos isso aqui. E é bom a gente sair desse lugar de controle, é bom a gente saber que tudo que a gente tinha guardado debaixo da manga para dizer, olha aqui, eu tenho resposta, olha aqui, isso a gente já sabia, isso já estava previsto. Quando isso não acabou, nós não temos. E não era para mim a ideia de que Jesus queria deixar um manual com todas as respostas para a gente. Ele nos deu o Espírito, a Ruá divina, que é o Espírito, que atualiza a sua memória, que atualiza o seu testemunho e nos prepara para aquilo que a gente nem sabe do que vai viver e do que virá, e lidar com as crises, com os conflitos, com as novas perguntas, com as novas demandas. Para mim, a pandemia, os contextos todos globais que nós vivemos hoje nos convidam a isso. E para mim é o momento certo da comunidade parar. E eu sempre gosto de falar, não na ideia de uma resposta individual do cristão ou da cristã individualmente, mas a resposta das diferentes comunidades, que como a comunidade de Mateus precisa saber dar respostas de fé e de esperança para o mundo atual, para as questões que nos aguardam e que estamos vivendo e que nós não imaginávamos viver. Isso só faz sentido ser comunidade de fé e alimentar nossa fé com esses cultos, com esses momentos de encontro, de mística. Só faz sentido nos reunirmos em torno da Bíblia para isso, irmãos e irmãs, para respondermos amorosamente, esperançosamente a esses gritos da vida, a esses nãos também da vida, a essas coisas que nos desarmam, que a gente não sabe o que fazer com as coisas que estão acontecendo. Então, veja, eu já demorei muito tempo só para dizer, eu estou falando dos sentimentos que me levaram a esse texto. Agora, vamos falar do texto, que eu vou procurar caminhar um pouquinho mais rapidamente nessa partilha. Inicialmente, nós temos duas parábolas, é o conteúdo maior desse capítulo. Uma primeira parábola, que é conhecida pelo título dado. O título não vem junto com a parábola, viu, gente? Todas sabemos disso, todas nós, pessoas aqui, sabemos disso, que esses títulos foram dados pelos tradutores, pelos primeiros intérpretes, e que às vezes não traduzem o melhor sentimento para o texto, e essa parábola eu acho que é uma das tais que não tem um bom título, parábola das 10 virgens, porque coloca a centralidade da mensagem do texto nas chamadas as
as virgens, as noivas que aguardavam o noivo, uma parábola muito conhecida. Eu vou mencionar rapidamente do que ela se trata, mas não é um bom título. O título que eu daria a ela hoje, não é, até também inspirada num outro biblista que eu gosto muito, Sandro Galazzi, ele deu um título que eu gosto melhor. Ele chamou o azeite do reino de Deus. Eu daria hoje, se eu fosse traduzir esse texto hoje, eu daria esse título a essa parábola, o azeite do reino de Deus. Porque, na verdade, eu diria que a centralidade da mensagem dessa parábola é justamente essa. Nem está nas virgens, nem está no noivo, que se atrasa, não é? Veja que as culturas mudam e as culturas... isso aqui também tem reflexo da cultura, e é uma cultura patriarcal, veja. É o noivo que atrasa, dizem que são as noivas, mas aqui quem atrasa é o noivo. As noivas, não é, na verdade, ficam na vigília, esperando o noivo chegar, e é um texto que reflete isso. E eu gosto dos textos da parábola, mais uma razão e sentimento que me levou a esse texto, porque eu acho que nós estamos lendo a Bíblia muito mal, né, como um texto fechado de doutrina, de dogma fechado. Isso é muito ruim. A gente perde muito quando a gente lê a Bíblia assim. Lê a Bíblia como algo vivo, uma memória viva, seria muito mais adequado, não é? Já gostei aí, quem está nos bastidores nos ajudando aí, olha, já colocou o azeite do reino de Deus. Já gostei muito de ver esse título aqui. Então, é isso que acontece, o protagonismo dessa parábola é justamente no azeite. E o reflexo da cultura aqui também, de Jesus escolher falar através de parábolas, me encanta muito também nessa escolha do capítulo 25, porque a parábola, ela é naturalmente uma maneira de falar de Jesus, que lhe impede de transformar isso numa doutrina ou num dogma. Isso é uma metáfora, e metáfora é sempre aberta. A metáfora é para lhe deixar livre para ir interpretando sempre, reinterpretando, dando novos sentidos a partir dos ambientes novos onde essa metáfora é trazida. Então, veja, para mim, Jesus, e ele sempre gosta de falar em parábolas, justamente, eu acho, para se livrar daquele jeito do tá escrito, daquele texto que já é tão aplicado diretamente a sustentar uma doutrina, uma ideia construída e que agora tem que repetir. A parábola é metáfora, ela é aberta à interpretação, a novos sentidos sempre. Ela não dá uma resposta única, ela é para ser lida e colocada meio como um símbolo, e o símbolo, né, diz que essa coisa que une e integra na cabeça de quem vai ouvindo várias informações. E, infelizmente, as comunidades próximas a Jesus tinham muito mais facilidade de fazer essa junção rapidamente. Nós não. E aí a gente vai transformando a parábola em algo morto, um texto que já não comunica conosco, ou que tem que repetir o que os primeiros intérpretes pensaram sobre isso. Mas o que é que diz essa primeira parábola, o azeite do reino de Deus? Nessa história metafórica, não é? Que é a primeira parábola, diz que ia haver um casamento, e isso descreve um pouco como acontecia, não é? Essas celebrações de casamento. As comunidades justamente tinham esse ritual. Primeiro, as casas eram patriarcais, o pai da noiva era quem preparava esse primeiro momento onde o noivo viria do seu povoado para buscar, ia junto. Na verdade, ele não ia casar com as 10, né? Ele ia casar com uma, mas as outras jovens iam junto, como hoje tem as damas e tal, e elas iam, cada uma com uma quantidade de azeite na lamparina, que é para
ir revezando, iluminando a lâmpada da noiva, é para ir suprindo a lâmpada da noiva, para que a noiva seja encontrada. A verdade, o sentido é esse. Mas quem era responsável por suprir esse azeite não era a noiva, gente, era o pai patriarca da casa, que era quem estava negociando a noiva. Ele era responsável pelo azeite, não era cada noiva que providenciava, ou as virgens que providenciavam o azeite. Então, esse é um primeiro dado que nós que estamos distante da cultura já deixamos perder, do ambiente sócio-histórico de onde surge, que Jesus conhece, quem ouve também conhece na época, mas nós não vamos conhecer isso porque não faz parte da nossa cultura agora. Então, veja, claro, eu tinha que fazer um pouco de crítica de gênero e feminista nessa parábola. Existe um problema, porque o primeiro erro é do pai da noiva, que não supre azeite suficiente para prever atrasos. Então, há um equívoco. E aqui no texto parece que as imprudentes, e a parábola, da forma como foi registrada, dividiu o grupo de 10 em 5 prudentes e 5 imprudentes. Essas imprudentes, a mesma palavra que a gente traduziu para imprudentes, algumas traduções traduzem como loucas, e podem ser realmente bem traduzidas como loucas. Então, seriam 5 loucas e 5 sensatas, 5 prudentes e 5 imprudentes, reflexo de quem registrou a memória de Jesus, que certamente não dividiu assim, mas lembra, esse texto foi escrito muito tempo depois, e fala a partir dessa visão, sem dizer assim, o primeiro imprudente e louco foi o pai da noiva, porque não supriu suficientemente o azeite, prevendo atrasos. O segundo erro foi do noivo, porque atrasou. Não havia azeite suficiente? Havia, se não houvesse atraso. Veja que diz que as 10 dormiram, enquanto elas esperavam o noivo chegar, elas dormiram, e aí as 10 dormiram igualmente. Mas quando acordaram, diz que 5 tinha menos azeite, se gastou durante a noite da espera com o atraso do noivo, e aí as 5 que ficaram sem azeites pediram, né, as 5 chamadas de prudentes não cederam do seu azeite para as outras 5, e elas tiveram que sair para suprir e comprar, e quando elas voltam, elas perderam a chance de encontrar, e diz que a porta estava fechada para elas. Então, essa é a primeira parábola. E aí termina com um apelo que a gente precisa estar atento, mantendo o azeite do reino de Deus sempre na medida certa. Esse é o sentido. O sentido está no azeite. Veja, se você lê o tempo todo na dinâmica de que o azeite é o elemento central, e conhece o contexto da comunidade, a comunidade está nos anos 80, vivendo muito conflito. Jesus demora a voltar, e parece que há uma crise que rouba o azeite do reino de Deus, do coração, da vida de fé da comunidade. A comunidade está ficando sem azeite. A comunidade está ficando sem azeite. Será que a gente vai ter azeite suficiente até o noivo voltar? Está entendendo qual é a lógica da parábola? Mas as interferências culturais, às vezes, e desses títulos e das interpretações que a gente recebeu historicamente, vão fazendo a gente perder, e a gente foca na imprudência daquelas 5, que por culpa delas não tem azeite suficiente, e que encontram a porta fechada para elas. Irmãos e irmãs, a primeira mensagem para nós, que eu digo para mim, e que eu compartilho com essa comunidade que nos ouve nesse momento, é cuidado. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia com um olhar, eu diria, a hermenêutica ou a interpretação do amor e da compaixão. Jesus, quando contou essa parábola, não contou certamente para classificar seus seguidores entre prudentes e imprudentes. Ele contou essa parábola para advertir a sua comunidade
de seguidores, cuidado para não faltar azeite para vocês mesmos. E talvez uma crítica, e essa comunidade, lembrando do judaísmo que os expulsou das sinagogas, lê no seu contexto dizendo, cuidado, porque nós podemos nos tornar, tanto quanto nossos irmãos, que nos expulsaram das sinagogas, porque lhes faltou azeite. Se a gente for aplicar isso, a comunidade judaica representa essa comunidade sem azeite mais, porque não deu conta de guardar o azeite do reino suficiente para acompanhar aqueles movimentos todos, inclusive o movimento da vinda do Messias, que eles não reconheceram como Messias, e que agora expulsam um grupo que interpretou Jesus como o Messias do servo sofredor, dos pobres, e está entendendo o que é faltar azeite? Às vezes falta azeite na nossa teologia, às vezes falta azeite na maneira como a gente lê e interpreta a Bíblia para aplicar o mundo de hoje, falta azeite na nossa fé, uma fé tão rígida que a gente vai deixar nossos irmãos e irmãs sem repor o azeite, porque guardamos para nós mesmos. Eu lembro de quando eu vi a mensagem nesse texto, eu achava estranho, eu disse, será que Jesus quis me dizer isso mesmo? Que cada um tenha o seu azeite na conta e na medida até que Jesus volte. E se seu irmão e sua irmã precisar, não dê, porque pode faltar para você. Isso não é lógica do reino de Deus. Lembra do milagre dos pães e dos peixes? Quem tem aí um pouco para compartilhar? Lembra do azeite da viúva? Elias e Eliseu, o ciclo de Elias e Eliseu no Antigo Testamento, profecia de que contribua com o azeite que você tem, traga mais vasilhas, e as vasilhas foram cheias. Que lógica foi essa que nos ensinaram? Certamente não a que Jesus falou, mas a que ficou como interpretação dessa parábola. Qual é a virgem louca e qual é a prudente? Eu diria, irmãos e irmãs, que talvez a gente leu de uma maneira que fez com que as igrejas fechassem a porta para tanta gente, com suas vasilhas pedindo assim, você pode dar um pouquinho do seu azeite para nós? E a gente, senão aqui o azeite é para a gente. Esse azeite é suficiente só para nós. Se for dividir com vocês, pode faltar para a gente. Então, irmãos e irmãs, eu quero ser parte de uma comunidade que se arrisca a ficar sem azeite, mas não deixa de compartilhar, e que não deixa ninguém ter que sair para comprar em outro lugar, porque não encontrou entre sua comunidade. Porque foi isso que tinha acontecido com as sinagogas judaicas, que mandaram os irmãos, os judeus cristãos, vá atrás do azeite de vocês, porque aqui só tem para nós. Sabe, para mim é outro lugar de olhar, sabe? E se a gente for olhar para o contexto que vivemos de desafios, né, mais globais agora, arrisquemos ser, eu vou fazer assim, eu vou arriscar dizer assim, que nós, comunidades, é preferível estar como essas virgens loucas, sabe? Do que no lugar das virgens prudentes. Eu não quero estar no lugar das virgens prudentes à custa de mandar as minhas irmãs comprar azeite fora e ficar encontrar a porta fechada. Que sentido faz isso? Que sentido faz isso? Jesus é esse sangue derramado por amor. Ele não se economizou de amor. Como é que eu vou economizar azeite só para mim? Irmãos e irmãs, às vezes para mim, o reino é sempre isso, entre vós não seja assim. E talvez a gente perdeu nessa lógica da classificação, da lógica econômica que circulava no Império Romano e já na mentalidade também religiosa dos fariseus, que são os protagonistas na época da sinagoga, da liderança judaica
na fase sinagogal, é justamente os fariseus. Por isso que o discurso da comunidade de Mateus, parece que Jesus está sempre em luta com os fariseus, que na época não era, ele estava em luta com outros grupos do templo. Mas aqui, como o texto é escrito depois, na época em que os fariseus representam a liderança das sinagogas, cuidado com o fermento dos fariseus na sua cabeça. Por que dizia isso? Era o fermento da mentalidade religiosa de exclusividade, de uma economia que é o nosso, nós e eles. Então, deixa eles lá fora, o azeite é para nós. Então, irmãos e irmãs, como organizar a nossa esperança e a nossa resistência em tempos de crise? Não economizando o azeite do reino de Deus, distribuindo mais do que nunca. E quando a gente distribui, não falta para nós. Ser comunidade que precisa ter azeite, sim, mas esse azeite só vai ser suficiente se ele estiver para servir e servir de fonte. Não mande as outras pessoas que lhe falta azeite nesses tempos buscar onde tiver e guardarmos azeite para nós. O azeite precisa ser abundante de nós para o mundo, de nós para as pessoas que estão com as suas lamparinas secas. E para mim essa mentalidade tem nos matado como comunidades cristãs, pensando num reino que é para nós. E a segunda parábola, então, que para mim dá continuidade, também o tema não é muito, o título da parábola não é, aqui está aqui na minha Bíblia, diz assim, parábola dos talentos, né? Coloco o protagonismo na moeda, não é? E para mim é outro equívoco, na verdade, aí o título melhor para mim seria os servos, muito mais na ideia do servo, não é? Do que no talento. E a parábola dos servos ou das servas do reino de Deus. E essa história também é muito conhecida, não é? E diz assim, que fala de um homem dono de escravos, isso é de bens, ele é um homem rico, ele é o possuidor, ele vai viajar, confia seus escravos, não é? São escravos esses, são pessoas escravizadas. E fala que ele tem 3 escravos. E geralmente, lá na época, os escravos tinham posto diferente, função diferente. Tinham escravos que trabalhavam na administração do que era do dono. Não é? Esses eram provavelmente escravos administradores. Então, ele distribuiu diferente para esses 3 esse talento. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. E diz de acordo com a sua capacidade. Partiu para viajar, não é? O que havia recebido 5, saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Aplicou no banco, eles falam em banco aí, não é? O outro que ganhou 2 também saiu na lógica para agradar o dono e aplicou e ganhou mais 2. Ambos multiplicaram. Mas o que tinha recebido 1 talento só, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5, o senhor disse, olha, eu fiz mais 5, e o senhor respondeu, muito bem, servo, veja, agora é a lógica. Esse foi elogiado, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, que eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja o que ganhei, mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento só e disse, olha o que ele diz. Eu sabia que o Senhor é um homem severo
que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Eu me arrepio quando eu leio isso, de outra perspectiva. Qual é o servo bom e fiel? E nós aprendemos em nossas igrejas que bom é multiplicar, que bom é a gente entrar na lógica do mundo econômico. Tem que aplicar e render e fazer render. E o bom servo é o que entra na lógica econômica do mundo e faz render. Inclusive, a fé hoje assumiu, a fé cristã, essa lógica de que a fé é algo que tem que render. Se não rende dinheiro, tem que render bênção, tem que render alguma coisa. Jesus está indo contra isso, a parábola não está dizendo isso. É uma brincadeira, porque a parábola também é irônica, tem ironia na parábola. Está aqui ao Senhor o que lhe pertence. E tem gente que se confunde porque interpreta que esse dono é Deus. Erro! Não é Deus esse dono, ou Deus é esse homem severo que quer colher onde ele não plantou. Será que a gente está louco de imaginar que isso é uma descrição? As parábolas, elas faziam uma verdadeira profecia e denunciavam os donos de escravos, os que exploravam a terra e lucravam com ela no sistema escravagista da época, no sistema tributário da época, que era injusto. Então, o servo fiel foi esse que teve coragem de dizer: a você só pertence isso. E lhe dá, tá aqui o que lhe pertence. Eu sabia quem você era e eu tinha medo de você. Gente, a gente se acostumou a encontrar Deus aqui e dizer que a relação com Deus é essa, que Deus é alguém que a gente tem que temer, que ele é um Deus severo e que a gente tem que produzir para ser um servo amado. A gente tem que produzir para ele. Aonde essa teologia está? Aonde foi que a gente se esqueceu tanto do Deus que não pediu para nós, ele deu, e deu o melhor que tinha, seu filho unigênito. Ele entregou. Nosso Deus não é o Deus que vem cobrar, ele vem se doar em amor. Que lógica! Então, o servo, o dono diz isso: eu sabia, não é? Eu sabia. Você sabia? Não, o Senhor diz de si mesmo: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Isso não é nosso Deus. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Isso é fala do dono, do escravo. Tirem, e aí ele dá a ordem, que era o tipo de ordem que os escravos ouviam se repetir. Os cristãos e cristãs nesse tempo, eles conhecem esse contexto. Quando eles ouviram essa parábola, eles não interpretaram como a igreja, por exemplo, que já foi dona de escravo, que hoje não consegue mais entender isso. Ele diz, então, a ordem: tire o talento dele, entreguem-no aos que têm 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Isso era o que estavam vivendo os pobres, os escravizados, sobre a lógica econômica e a lógica da fé também judaica da época, que tirava o que os pobres não tinham nos seus rituais de sacrifício, de perdão de pecados, tudo era pago. Também o império vivia disso. Então, a parábola é crítica, é uma crítica que a gente tem que entender, e é meio apocalíptica, porque usa símbolo, e uma mensagem que só alguns vão entender. Irmãos e irmãs, a pergunta que eu faço aqui, e talvez a advertência e a didaquê desse texto para a comunidade de Mateus, o ensino para essa comunidade era justamente o inverso do que a gente aplicou. A pergunta é: ser servo bom e fiel para quem? Essa pergunta é chave para entender essa parábola. Por isso que eu disse que o título tinha que estar no servo.
Você quer ser elogiado e servo bom e fiel para quem? Para esse dono de escravo? Para esse explorador do trabalho escravo? Para esse explorador da terra e receber dele esse elogio? Você quer ser servo bom e fiel para o sistema bancário, tributário da época, ou você quer ser servo inútil, porque tem algumas traduções e cabe também inútil e infiel? Temos que ser servos e servas considerados inúteis e infiéis para esses sistemas de injustiça e desigualdade. Não tenho nenhum problema de ser jogada fora e dispensada por alguns grupos e sistemas. Eu prefiro ser reconhecida por alguns que têm poder e que digam assim: você é serva inútil e fiel. Para mim, para os meus projetos, para o projeto desse dono aqui. Irmãos e irmãs, tem que ter buscar o espírito dessa parábola é muito profunda. É muito profunda. E a gente ficava aplicando isso aos nossos cotidianos, assim, advertindo os irmãos na igreja, que não está trabalhando na igreja. Olha, irmão, você está enterrando talento, que servo ruim, no final Deus vai lhe punir. Eu vou chamar de infantilidade. Infantil essa leitura. As parábolas não são histórias infantis. As parábolas é um jeito de fazer profecia de Jesus popular e para os pequenos, e é para confundir a linguagem dos grandes, e só quem é pequeno e sofre isso entendia. Só quem vivia do salário do dia sabe o que é isso. Só quem perdeu sua terra todinha, os pobres da época com o tributo romano, sabe o que é isso, irmãos e irmãs. E a gente, às vezes, com essa leitura eclesiástica do texto, que tudo tem que caber na nossa leitura eclesiástica, a gente matou o sentido profético dessa parábola. Sejamos comunidade louca. Louca, eu digo no sentido de, se for preciso, se for ser chamado de louco, porque eu vou gastar meu azeite para não deixar ninguém de fora, eu gasto meu azeite, eu prefiro estar. Eu não quero que falte o azeite. Mas não faltar o azeite, para mim, na lógica do reino de Deus, é que eu distribua com outros. Lembre sempre da multiplicação do azeite e dos pães. O azeite da fé não é você ficar guardando dogma, guardando doutrina. É não deixar faltar o Espírito. O azeite lembra que acende o fogo do Espírito. E acender o Espírito do reino de Deus para mim, esse exercício de desempoderar, de desapegar, de me colocar no lugar do outro. Penso que nós não entendemos a profecia da primeira parábola. E a segunda, tão forte quanto a outra, nos desafia a não sermos servos bons e fiéis para um sistema que gera injustiça, morte, empobrecimento e sofrimento para os menores. Que você escute essa palavra, eu digo que para mim, eu chorei imaginando a coragem desse servo chamado de mal, de dizer, tá aqui o que você merece, isso é teu. Não é teu o que você não plantou, não é teu o que você não semeou. Não é seu, não lhe pertence. Que coragem, eu tive medo de você, porque você é severo, e o sistema é severo, e continua sendo para os pobres e pequenos. Coragem da igreja é dizer, está aqui o que lhe pertence, seremos expulsos, seremos considerados servos ruins, virgens loucas, mas não nos renderemos, e manter o azeite do reino de Deus é não confundirmos a lógica, não nos deixarmos enganar com essa confusão que aí está. Termina o capítulo. E aí está a parte interessante, o julgamento das nações. Lembra esse texto que a gente escuta, que no final Jesus vai voltar e vai dizer, olha, vai separar quem ele conhece, quem são suas ovelhas e quem não era.
É assim que termina o capítulo, ou seja, para mim são pistas para a comunidade, dizendo assim, como vocês devem chegar, alimentar a espera e a esperança sem perder o prumo, com azeite suficiente, sendo servo bom e fiel para o reino de Deus, não para essa lógica capitalista mundana que a gente vive. Que essa comunidade, a comunidade cristã da Tijuca, seja uma comunidade das virgens loucas, que se arrisca sim a faltar azeite, mas não para de distribuir. Culpa do pai, culpa do noivo, atraso, não supriu prevendo. Nós vamos assumir o lugar de não deixar que ninguém fique batendo na porta e nós vamos compartilhar nosso azeite com aqueles que estão querendo chegar, querendo encontrar o noivo e que às vezes encontra a porta fechada, não lhe suprem de azeite. Queremos ser servos e que essa comunidade queira ser uma comunidade serva considerada inútil, que seja inútil, para servir a uma lógica de exploração, que sejamos inúteis, que vem de uma fé como mercadoria, que sejamos inúteis, Eu quero ser uma serva bem inútil para esse sistema, porque o que me agradará somente é chegar no final e ouvir: recebam por herança o reino preparado para vocês, desde a criação do mundo. Desculpe o alongar, eu não sei pregar muito ainda dentro de uma... sou meio louca na hora de pregar, assim, partilho muito a partir dos sentimentos e às vezes me falta controle de medir o tempo, mas saibam que é uma partilha de muito amor que eu tenho por essa comunidade que eu não conheço, mas conheço o vosso pastor e sua família, a quem tenho carinho, e esse Clemi, junto com a sua história, não só com essa comunidade, colocou azeite na minha vida, na vida de Wellington e dessa comunidade, sem saber, estava suprindo muito azeite e nos encorajando, inclusive, a ser quem somos, uma comunidade serva inútil para alguns sistemas e alguns grupos, mas nos alegramos de partilharmos esse mesmo caminho. Deus abençoe e que a divina Ruá esteja nos preenchendo com esse azeite do reino de Deus para enfrentarmos o tempo que for e as crises e as adversidades que forem. Amém. Amém e amém, pastora Odja. Muitíssimo obrigado. É pouco para dizer do seu esforço, inclusive emocional, além de acadêmico, intelectual, né, teológico, pastoral, em expor a palavra de Deus, a Ruá, do Espírito de Deus nesta manhã para a nossa comunidade e para tanta gente, né? Os muitos comentários aí que as pessoas fizeram no chat, que agora o Felipe disponibiliza, ajuda um pouco a perceber, a gente compreender o impacto que a sua palavra trouxe e a importância que a releitura da Bíblia para a libertação produz justiça, paz, esperança e afirmação da vida e de direitos. E a sua palavra não é longa, porque para expor a Bíblia e para que a gente possa conseguir se comunicar, a necessidade desse tempo. E você iniciou fazendo uma introdução muito rica sobre a palavra de Deus, que é sagrada quando a gente acolhe e quando a gente consegue traduzir para a vida. E ela pode ser não sagrada quando a gente afirma um dogma que produz morte e produz destruição. Então, a riqueza desta palavra, a derrubada do templo, como você lembrou bem lá, com uma crise muito grande, mas como isso ajuda a construir uma igreja, né? Sem nenhuma crítica aqui, nenhuma perversidade com essa injustiça feita com a tradição judaica, mas como a igreja sai desse lugar e constrói a comunidade da fé. E no meio de tantas crises, né, como você bem lembrou, os dogmas não resolvem e não dão respostas para os problemas que a gente enfrenta, nem no passado, nem agora.
e nem no futuro, porque eles não são suficientes, né? Eles são fechados em si próprios, e a vida é essa coisa dinâmica, como você bem disse, nos lembrou. Então, como buscar respostas na fé, na esperança, em Jesus, como você mesma disse, eu apenas estou aqui te lembrando o que você disse. E para quem nos acompanha, a nossa igreja sempre faz uma reverberação. Eu tenho feito nesses últimos domingos, né? E é o que eu gostaria sempre, mas hoje tenho muito prazer também, como semana passada fiz, né? Porque acolhemos quem nos vem falar. Mas aqui na igreja pastoral já temos uma liderança que tem Paulo Henrique como pastor, Adriane como pastora, Felipe como pastor, e eu sou um desses servos inúteis aqui também para usar de maneira muito apropriada a sua palavra. Então, interpretar a Bíblia a partir desse vento de Deus, né? E temos muitas outras pessoas na comunidade com capacidade, com reconhecimento bíblico, teológico, pastoral, profético, que nos fala, e nos fala muito aqui, pelas músicas, pelas palavras, pelos testemunhos, pela própria missão. Então, essa necessidade de atualizar a Bíblia desse sentido, porque ela é palavra de Deus, que pode virar se contra nós e contra a vida, ou ela pode ser ruar, vento, livre, esperança, né, libertação, dignidade, direitos, azeite do reino de Deus, né, para abençoar e produzir salvação, saúde, cura, alegria, né, libertação de todos e todas, azeite, igreja como esse azeite do reino de Deus, né. Então, reler a Bíblia como esse desconforto, né, como a Alice coloca tão bem aí no chat também, mas que produz essa libertação, porque tudo que a gente ouviu, e temos insistido aqui na comunidade, né, como muitas outras pessoas em Maceió, e mais muitas outras igrejas, como redescobrir a Bíblia de novo para a nossa geração e para o nosso tempo, porque é a palavra de Deus para hoje. A gente diz sempre, a teologia sistemática não tem nenhum valor, ela só tem valor como história, mas ela não tem valor para mim, porque ela é importante como resposta para o tempo que ela foi produzida. Se eu não faço para hoje, só repetir fica como alguma coisa que eu conheço, e pode ser até uma metodologia, e às vezes nem isso, mas não pode ser um dogma que eu possa nela me sustentar e me ancorar, porque já não tem mais aqueles problemas. Os problemas que a teologia sistemática fez outrora resolveu o problema daquele contexto. Quais são os nossos de hoje? Não tinha pandemia no mundo como temos hoje. Como é que a gente responde a isso? Com a Bíblia. Se ela é palavra de Deus para a libertação, né? Então, aí as mulheres da igreja, da comunidade que nos acompanham, né? Alice, Carol, Rosane, Kátia, Clóris, fizeram inserções muito ricas. E a pergunta da Alice é muito forte. Como é que a gente aprendeu dessa forma? Aprendemos historicamente a repetir jargões, doutrinas, concepções dos cadernos. Aquilo tem um valor, como história já disse, mas como a Bíblia pode ser palavra viva de Deus hoje. Como relemos outra vez a palavra de Deus hoje. E é palavra de vida para todos nós. E aí, Lindo, né, nos Conjunto das Mulheres, fala dessa leitura arrebatadora e libertadora, transformadora que você nos traz nessa manhã e que louvamos ao Senhor. Então, ao ser chamado de servo inútil, o servo inútil que a gente tantas vezes viu como inútil, esse aqui é o corajoso, né? Assim, e eu fiquei aqui pensando, ódio, irmãos e irmãs, que ao ser chamado de servo inútil, o servo apelidado de inútil denuncia a violência de um sistema e de um senhor e de uma perversidade de uma sociedade, assim. Ele se permite, é quase como Jesus nesse sentido, se permite ser achincalhado para denunciar o mal do mundo que está à sua própria volta, né? E fiquei pensando que nem Shakespeare poderia fazer uma coisa uma novela, um escrito tão rico como esse, com uma parábola como essa, porque ele te dá sustos, e ele te desarruma, te desconcerta todo o tempo, né? Que a palavra de Deus, que é esse vento libertador do Espírito, nos desconcerte, como fez nessa manhã, de maneira renovada, e por isso louvamos a Deus e acolhemos, não como uma coisa só para apaziguar o nosso coração, mas como transformação e afirmação de uma fé ativa, como diz Gálatas, para que possa haver justiça, libertação, dignidade, direitos, bem-estar para a nossa gente, para a nossa sociedade. Porque esse é o azeite do reino de Deus que precisamos espalhar, né? Não guardar, mas espalhar
como bem disse a pastora Ódia, não é guardar um talento para nós e fazer com que ele cresça para nós, mas é espalhar esse talento para produzir vida, bem-estar, saúde, libertação, dignidade para quem está sendo oprimido. 3 mulheres mortas por feminicídio nessa semana, só aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso não pode, esse azeite precisa se espalhar. Agressões a pessoas LGBTs, isso não pode acontecer. Empobrecidas, que não têm dignidade, que com a pandemia se complica muito mais, isso não pode acontecer. A situação do Amapá, a situação de muitas outras partes do Brasil que não tem água também, isso não pode acontecer. O evangelho chega como talento para dividir vida e para produzir alegria, como azeite esperançoso do reino de Deus. Amém. A gente é acolhido nessa manhã, por isso, pela palavra do Senhor. E agradecemos muito. Eu tento reverberar, mas estou muito aquém da profundidade, riqueza e amplitude do que a palavra nos trouxe, pastora Ódia. E reitero e reforço nossa gratidão a Deus por você, pastor Wellington, a Igreja Batista do Pinheiro, mais batista do que tantas outras que se pensam batistas, né, pela maneira como compreende a Bíblia, como afirma o Evangelho nesse tempo para essa geração. Deus, portanto, nos